Salve vestibulando, professor Heitor Ferreira aqui do canal Pergunta pro Heitor, trazendo para você mais uma aula da série Quer que eu desenhe? Tema de hoje, Sociologia. Vamos falar um pouquinho de Max Weber, daquela obra épica dele conhecida como Economia e Sociedade. Então sente-se aí e bora pra aula. Roda a vinheta. Vestibulando Mineiro, já que vocês ficaram comigo para mais essa videoaula, vamos começar a conhecer um pouquinho de Max Weber. Weber foi um sociólogo e jurista alemão que viveu entre 1864 até 1920. Ele elaborou uma obra épica conhecida como A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, obra que ainda a gente vai tratar aqui no canal, mas agora vamos falar um pouquinho da obra conhecida como A Economia e a Sociedade. Esta obra foi publicada em 1922, 2 anos após a sua morte, foi publicada pela sua esposa, certo? Dentro desta obra de Weber, ele trabalha duas perspectivas. Uma delas nós chamamos de poder e dominação. Ele começa a definir isso. Então ele vai dizer o seguinte, que o poder é a capacidade de induzir, de liderar e nortear um grupo. Então o poder é algo que vai ser adquirido pelo líder. Ok? A ideia de dominação, na ideia weberiana, ela diz o seguinte: dominação é o direito adquirido de exercer a influência sobre um respectivo grupo. Então, por exemplo, poder, homem com boa oratória que constrói uma ideologia, edifica uma tese. Vamos dar um exemplo: Gandhi, um outro exemplo, Mandela, Luther King, certo? Dominação é uma liderança que é exercida, tá? Que foi adquirido ao ser. Então vamos dar um exemplo de liderança. Um presidente eleito, ele se torna uma liderança, é uma dominação que ele recebe o direito de exercer. A ideia de dominação, ele vai definir 3 tipos. Eu tenho aqui a ideia de dominação legal, a ideia de dominação tradicional e a ideia de dominação carismática. O que cada um desses tipos representa para a gente? Dominação legal, na ideia de Weber, é aquela que está amparada nas leis. Então, basicamente, existe uma constituição, um código, um registro de conduta, um estatuto, e aí o indivíduo domina porque está amparado legalmente. A dominação tradicional em Weber vincula-se a costumes, então é uma tradição, por exemplo, tribal, é uma passagem de pai para filho. Então, um exemplo disso, transição do rei para o príncipe. O rei deixa o poder, o seu filho príncipe se torna rei. Então existe uma ideia tradicional. Tribos têm transmissão de poder de maneira tradicional. Já a dominação carismática remete ao carisma do líder. Carisma, potencial argumentativo, indivíduo que possui boa retórica, boa maiêutica, consegue manipular as massas, consegue ser querido pelo povo. Um exemplo muito claro de dominação carismática, para a gente ter aí como registro histórico, dá para pensar em Nelson Mandela, a sua luta na África do Sul, o Gandhi. Então essa dominação carismática, o líder consegue ganhar a afinidade do povo, ele se aproxima das massas e aí ele consegue exercer a sua liderança. Beleza, galera? Aulinha rápida sobre Max Weber e a obra Economia e Sociedade. Se gostou, dá um like, compartilha, se inscreva e vamos aí levar esta aula a todos. Bons estudos e até a próxima.